Olá pessoal, Gilson Ferreira aqui, 3F Cash. Estamos em mais um episódio, dessa vez falando de saúde. A gente deve em breve lançar o Desafio Saúde 3F 2026. A gente fez o 2025, foi bem interessante. E a gente está cuidando agora do Desafio 3F Esporte 2026. E eu trouxe aqui uma pessoa que eu conheço há anos, uma pessoa que meu professor de Muay Thai, é um cara que sabe muito da arte marcial de Muay Thai e tem se mostrado também, nas conversas que a gente tem, um profundo conhecedor da saúde física e até da saúde mental. Me ajudou várias vezes e eu tenho o prazer de apresentar aqui o Luzenberg, nosso casca grossa Berg. E hoje, Berg, a ideia é trazer você aqui para a gente falar de saúde física, de ver o que, que as pessoas precisam e a gente percebe em cada conversa que a gente tem com você que você tem cada vez mais se aprofundado nesse conhecimento. Como eu disse, eu sou prova viva disso, já cheguei com inúmeras dores na academia e você, de forma assim, bem mágica, fez aquilo diminuir muito. Então a gente quer hoje compartilhar a sua experiência com esse nosso público, que é mais voltado para condomínio, mas condomínios são comunidades, são sociedades, são pessoas que precisam de práticas constantes de esporte, são pessoas que vivem normalmente um nível elevado de estresse e esporte a gente sabe que alivia isso. Mas antes disso, se apresente, a palavra é sua, para a gente começar um bate-papo bem tranquilo. Bem tranquilo. Tranquilo já estava, né? Que a gente já estava conversando um Já estava pouquinho aqui ensaiando. antes. Bom demais. Primeiramente, bom dia. Me chamo Luzenberg Pereira. Dou aula hoje atualmente numa academia aqui próximo, CT Stronda. Cara, honra imensa de estar aqui convidado por você, Gilson. Obrigado aí por todos os elogios. Obrigado a 3F também por estar promovendo essa saúde, além de com a qualidade de serviço imensa que eu sei que vocês têm. Falando sobre saúde, eu comecei envolvido com a parte de artes marciais. Porém, assim, como meu pai foi um jogador profissional na década de 60, onde ele mesmo falava para mim e fala até hoje que eles não ganhavam dinheiro com isso. É verdade. Porém, existia ainda uma promoção de saúde muito grande, apesar do ritmo da época de vida, de muita bebida em alguns casos, cigarro que era propaganda era muito maior, né? Era A gente não status, tem, né? era Fumar status, você Marlboro. realmente, vixe Maria, era uma coisa assim fantástica, mas meu pai sempre incentivou a gente a fazer esporte. Eu tenho mais dois irmãos, uma irmã e um irmão, então assim, nós sempre somos envolvidos com esportes desde cedo. E aos 18 anos foi quando eu comecei a praticar arte marcial. Então, assim, de lá pra cá eu não parei até hoje. Tenho 46 anos hoje. E estou terminando de cursar Educação Física, o bacharel. Estou complementando só mais um último estágio para minha graduação. E fazendo já um pós de Fisiologia do Exercício que tem aberto realmente, assim, outras portas e outra percepção sobre o que é exercício físico. E a se tratar disso com relação a toda uma sociedade hoje, principalmente depois de uma pandemia. A gente pode falar que houve uma aceleração muito grande na busca por qualidade de vida, É verdade. hoje em dia. Então, assim, antes da pandemia, a gente via um público realmente menor à procura de realmente ser melhor, de entender um pouco mais sobre saúde e falar, poxa, não sairemos vivos daqui, mas vou perdurar pelo menos com qualidade de vida. Isso tanto adolescentes quanto adultos e também principalmente olhar para a nossa população idosa que tem aumentado cada vez mais, né? E acredito assim que todos estão hoje mais inteirados com relação à melhora da saúde. Porém, aí vamos falar sobre alguns parâmetros entre qualidade e riscos. Muitas vezes a gente ouve falar assim que alguém nunca treinou na vida e fala, vou começar hoje. Qual é o caminho e o esporte mais tranquilo que a gente pode pensar em começar hoje sem custo-benefício quase zero? Põe um tênis no pé e corrida. Ou caminhar, né? Ou caminhar, pronto. Você já saiu ali do que é chamado de estado basal, de gasto calórico. Que é isso que nós estamos aqui, ó, conversando, trocando ideia. Se eu estou me movimentando e ponho isso numa rotina mais de moderada a intensa, eu já começo a mudar todo um quadro fisiológico, ajudando tanto a parte cardiorrespiratória quanto a força muscular. Enfim, quando eu me proponho
a fazer um esporte ou uma atividade física, eu tenho que me preocupar com alguns fatores. Como é que eu estou hoje para poder dar início a tudo isso? Será que eu já devo pegar e calçar meu tênis e sair correndo? Será que eu já devo entrar na academia hoje e olhar para todo mundo que já está lá e falar assim, cara, aquela pessoa está levantando ali, sei lá, 100 quilos. Poxa, eu levanto 100 quilos também. Vamos pegar 100 quilos que, oxa, é comigo. Porém, tudo na vida a gente tem que pensar com o seguinte ponto de vista. Tudo tem que gerar adaptações para que a gente tenha uma base, tenha um processo que transfira para um intermediário e um avançado. Então, assim, por muitas vezes, pessoas desistem até de programas de exercício físico ou até mesmo de uma atividade física por sair de uma zona de conforto, de uma forma onde nunca entrou antes. Muitas vezes por falta de experiência ou falta de direcionamento correto. Só que assim, tudo isso pode ser evitado com profissionais bons, com realmente práticas que sejam moderadas. Se eu estou aqui no dia a dia, se eu nunca fiz nada, pense em um passo de cada vez. Pensa em ir aos poucos. Isso, mesmo assim, eu falo para arte marcial, que acontece todo dia numa sala de arte marcial que eu dou aula. Quando chegam pessoas novas, a primeira coisa que eu falo é: vai no seu ritmo. Isso, postumamente, depois de ter lido a anamnese. Essa anamnese a pessoa preenche na academia, justamente falando alguns dados dela para que a gente já conheça previamente a pessoa. Porque não tem como você prescrever algo para alguém que você não conheça. Verdade. Você não vai olhar para a pessoa e vai falar assim: não, eu tenho aqui a minha receita de bolo aqui, o que serve para o Gilson, serve para o André, para a Luciana. Não. Cada ser humano a gente tem que respeitar a individualidade dele. Então essa anamnese ela já te dá uma prévia de saber como é que você vai lidar com o perfil daquela pessoa que está buscando por exercício quando ela procura uma academia. Você entende, Berg, que você é um professor de arte marcial e acredito eu que o seu maior público é coletivo, Sim. né? Você entende que essa questão do coletivo propicia maior engajamento? Ou você acha que não? Depende muito da força de vontade de cada um. Que eu sozinho talvez teria o maior rendimento do que eu fazendo em grupo. Não, o coletivo sem sombra de dúvidas. Só o ato de você socializar, você já está ali tendo um incentivo, por mais que são pessoas que você acabou de conhecer por muitas vezes, ou às vezes você vai levado e apresentado a determinado esporte coletivo por amigos, ou alguma atividade coletiva de exercício por amigos, ou não, ou está chegando no primeiro dia, a gente, como ser humano, a gente tem aquela necessidade de ter um senso de pertencimento a algum lugar. Então, geralmente, quando a gente vai para uma aula coletiva, a gente busca também por socialização. Então, assim, já a parte do físico para a parte emocional, a parte psicológica, ela está sendo trabalhada também. E por muitos, a gente acaba que tem um incentivo intrínseco de olhar o próximo realizar um exercício e de pessoas que vão chegar do mesmo nível ou até mesmo abaixo do nível que você chegou, se esforçando. Então, tudo isso te traz uma motivação natural para que você se sinta cada vez mais parte de uma família, por assim dizer. Eu até te fiz essa pergunta pelo seguinte, como a gente vinha conversando previamente, a gente vai lançar aqui um desafio de esporte. Nossa. Ano passado a gente fez uma coisa um pouco mais interna. Esse ano a gente quer expandir, mas quer expandir onde as pessoas queiram fazer parte, né? Não é uma coisa que a gente, os funcionários vão fazer e eles vão ter a possibilidade de convidar familiares, de convidar clientes, de convidar pessoas externas para essa prática do esporte, que a gente sabe que isso melhora o psicológico, isso melhora o rendimento. Enfim, eu sou uma pessoa, quando eu vou fazer aula de Muay Thai, o meu dia é um, e quando eu não vou, o meu dia é outro. E normalmente o meu dia, quando eu vou, é muito mais produtivo do que o dia que eu não vou. Então é uma forma de você extravasar. Então, dentro dessa linha de coletivo, da gente que está iniciando, você que já tem uma experiência vasta nessa questão de coletivo, tem alguma dica que você diz assim, cara, isso é primordial para quem está começando a atividade física, ou para quem vai começar uma atividade física em grupo, até porque tem uns que têm um nível mais elevado. Bruno, por exemplo, Bruno corre aí 5 km em 20 minutos. Né? Tá num pace bom. Ele até olhou para mim ali meio bravo, que na realidade é 19, né? Acho que ele fez 19 ou 18, não sei.
mas corre abaixo de 20 minutos. Eu já tenho outros colaboradores aqui que correm 29, tem outros que é acima de 30. Então, as pessoas não estão no mesmo nível, né? Assim, são níveis complementares, mas vai ser uma atividade em grupo. Então, eles vão somar mais quando eles fizerem em grupo. Tem alguma dica que você fala assim, ó, Bruno, você que está um pouco mais experiente, sei lá, tem que ter um pouco mais de paciência com o Gils, que não está tão bom na corrida assim, que faz em 40 minutos? Tem alguma dica especial ou não? Pessoal, cada um no seu tempo e se eleve ao limite. Cara, na verdade, assim, fica um tanto complicado, porque quando se trata de um desafio, geralmente o ser humano é competitivo, né? Quer vencer a qualquer custo. Assim, eu falo isso porque, novamente citando de algumas corridas que eu já participei com os próprios alunos, por mais que é dado não é uma disputa, é só parte de um dia de confraternização da gente, mas por mais que é dado uma diretriz de falar assim, pessoal, nós somos uma equipe, bora incentivar a galera que está mais Vamos devagar, bora junto. correr todo mundo junto, sempre tem aqueles que vão disparado e volta, se brincar ele passa por você umas 4 vezes indo e voltando. Porque ele tá no gás, porque treina pra caramba. Isso é errado? Não. Porém, realmente a gente tem que entender um pouco dessa diferenciação entre os níveis de cada um. Talvez seja o caso de colocar 2 equipes, saiam a primeira largada da galera que já está mais preparada, igual o Bruno. Bora aí, porque, de novo falando, ser humano é competitivo. Mesmo sendo uma competição sadia, mas ele vai querer dar o máximo dele. Porque, assim, por si só, falando novamente sobre a competição do ser humano, se eu pego alguém que está ali intermediário e um avançado, o intermediário ele vai querer dar o máximo dele. Nessa hora aí, o que pode acontecer? O cara pode ter uma lesão muscular, o cara pode ter uma dispneia, pode passar mal. Então, assim, acredito eu que a melhor coisa a ser direcionada é fazer por baterias, como é feito na São Silvestre, que sai a primeira bateria da galera profissional, depois vem a galera da pipoca. Então, assim, dessa forma, eu acho que, além de tudo, tem a maior prevalência também de manter a parte física mais íntegra, de quem ainda não está preparado, de evitar, de conseguir ter isso como precaução até para controle de danos, por assim dizer. Roberto, falando de você, eu conheço você há algum tempo. Sei lá quanto tempo tem que a gente treina. Mas eu me lembro que no início você era mais duro, mais casca mesmo, estilo assim, sangue no olho. Mas arte marcial mesmo. Você era bem assim, estilo, sei lá, tá doendo, faz parte do processo. Vamos lá. Hoje eu percebo que você é bem mais tranquilo nesse sentido. Não que você perdeu a essência, né, de querer ensinar de fato arte marcial. Mas você é mais tranquilo, mais ponderado, até pelas diferenças. Você acha que foi o tempo, foi estudo, a gente chama isso de maturidade, até porque você é casca, você treinou na Tailândia, né? Tailândia é o berço do Muay Thai, né? Então, assim, tem uma referência do que de fato é Muay Thai. Porque tem muita gente também hoje que pratica Muay Thai meio para estética, né? Assim, eu quero o corpo bacana e o Muay Thai realmente proporciona isso. Não está muito preocupado com a arte marcial em si, e você sempre foi um cara muito de arte marcial. Mas eu percebo que hoje, com o passar do tempo, você está mais tolerante. Você entende que isso tem a ver com conhecimento, já que você hoje é um cara que estuda mais. Você entende que isso tem a ver com, não, eu estou, sei lá, ficando mais velho e isso acaba dando para a gente uma experiência quando a gente é mais novo, a gente não tem. O que você atribui a isso? Ou não, Gil, você está enganado, eu continuo o mesmo casca que eu era antes. Não, Gilson, você está completamente certo em várias pontuações que você fez. Pontuando primeiro com relação ao início da arte marcial, quando eu comecei lá em 98. Eu ainda peguei uma parte da arte marcial em que realmente ainda existia uma certa segregação. Que era o quê? Entrava aquela leva de pessoa para fazer uma aula experimental de determinado estilo. Se você fosse forte, aguentasse um treino onde você fazia uma parte física exaustiva, onde você levava porrada pra caramba, porque antigamente tinha esse conceito, e em alguns cantos isolados ainda existe, que você chega novato, é como se você tivesse jogado o Daniel na Cova dos Leões, falando, agora vocês vão... O batismo é apanhar, né? Então, assim, acontecia muito esse processo dessa ideia de separar o forte do fraco.
Então, onde muitas vezes entravam 20, ficavam 2. Desses 2, ficavam um porque o outro desistia no processo ou tinha uma lesão grave que não voltava mais. A arte marcial antigamente era assim. Por isso, assim, que a gente observa muita gente da minha faixa etária, mais velho do que eu, que ainda tem um conceito muito bruto sobre a arte marcial. É forte, cara. A arte marcial é disciplina, a arte marcial tem filosofia, fora a técnica. Mas, assim, eu te confesso que a minha curiosidade maior, depois de anos praticando dessa forma, e acompanhando a própria evolução do mundo, com as mudanças que vieram. Porque, assim, eu gosto de me antenar no que está evoluindo. E eu penso, assim, que o ser humano, ele não tem que nascer e simplesmente só existir. Crescer e morrer. Ele precisa evoluir. Enquanto a gente estiver aqui, assim eu acredito, a gente tem que ter significado e tem que buscar por esse significado ser mais pleno em tudo que fizer na vida e ser uma pessoa melhor. E isso me despertou a vontade de estudar, de saber, pô, por que eu faço isso? Porque, ó, toda movimentação que existe na arte marcial é milenar. A gente carrega essa parte de toda a filosofia, como eu falei, cultura, a depender da localidade da arte marcial, né, da onde ela é oriunda. Porém, a parte física dela também veio passando de geração para geração. É como uma cultura. Ah, eu sei que no meu aquecimento vai ter flexão, vai ter abdominal, vai ter salto, vai ter corrida, vai ter polichinela, enfim. Partes mais calistênicas, com peso do próprio corpo. Mas assim, aí eu penso, isso é um aquecimento geral para o que vai vir? Aí eu penso, pô, será que isso vai me desenvolver força? Aí de novo falando sobre a individualidade, o princípio de individualidade. Será que isso vai servir para ele, para ele? Será que eu não vou machucar ele se eu der no mesmo excesso que é para essa pessoa for para aquela pessoa? Será que se ele não der conta é melhor esse daqui ir embora e esse daqui ficar que está dando conta? Começa a ter a segregação, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque realmente eu tinha um foco muito grande em falar assim, não, se você entrou na arte marcial, você tem que ser forte. Você está treinando para ser forte, para ser o melhor. E assim, durante algum tempo também eu treinei algumas pessoas para lutar, treinei atletas de alto rendimento para lutar. E assim, aí você via discrepância, eu comecei a ver discrepância entre uma aula comercial e uma aula que você treinava alguém realmente até um princípio de exaustão quase máxima, que também, se for levar a ponta do lápis hoje, pelo conhecimento que está sendo adquirido por mim aos poucos, exagero demais. Baixa qualidade, exagero demais. Correndo vários riscos. Aí é nessas horas que a gente colocava assim, que eu ficava olhando e conversava até com alguns outros colegas. Caramba, bicho, eu olhava um treino, que a gente dava um treino morno, que morno no sentido assim de gradativo. Tem que fazer essa pessoa evoluir gradativamente, porque essa pessoa às vezes tem um desequilíbrio de força muscular, não tem uma elasticidade boa, essa pessoa, poxa, é dispersa. Aí eu ficava imaginando assim, eu falei, poxa, teve alguns momentos que eu te confesso que eu pensava assim, caramba, que aula chata, velho. Pessoa, porra, dando aula pra um bocado de gente que tá nem aí, não tá dando conta, né? Só que aí eu não me atentava de novo, falando, ainda eu não me atentava à mudança do mundo. O que as pessoas estão precisando hoje, além do treinamento físico? Aí a gente entra na parte coletiva. Elas estão precisando socializar. O celular hoje, realmente, assim, é uma ferramenta importantíssima de trabalho, para quem sabe usar para trabalho. Talvez, se colocar uma dosagem a mais, vira veneno. Como diz que tudo com a dosagem extrema vira veneno. Dizem que o celular aproximou os distantes e distanciou os próximos, né? Com certeza. Está... A gente é capaz de ver, às vezes, assim, brincadeiras à parte falando, é capaz de a gente estar fazendo um podcast falando aqui por mensagem, né? E nem trocando ideia, assim, olhando acho que vai olho evoluir no para olho. isso. No caminho que está, Rapaz. daqui a pouco o pessoal vai estar de frente aqui. Então, assim, hoje as pessoas buscam uma diversidade maior para sair de um convencional, muitas vezes, que foi imposto, e hoje em dia também aquela situação de falar assim, tem muita gente que fala assim, ah, não gosto de musculação, não gosto disso, aí eu vim para arte marcial porque eu acho mais dinâmico. Mas será que ela está lá só por causa do dinamismo da arte ou pelo convívio com as pessoas? Porque, na maioria das vezes, musculação
é aquele canto que você tem o seu corpo como templo e a sua mente ali está blindada, mas é você. Você e a sua máquina. É o coletivo individual, né? Você está no meio de muita gente, mas está sozinho. E se brincar, você está com seu fone lá, o mundo que se exploda, você fez seu exercício, você entra e sai, vai embora, dá mal ou bom dia para a pessoa que está te recepcionando. Eu confesso para você que eu sou do grupo que não curte muito musculação, apesar de entender que é necessário, né? Vamos chegar lá. Mas enfim. Mas até eu tô num desafio, Berg, que entre as modalidades, eu não sei se o Bruno vai incluir mais alguma, mas a gente estava discutindo questão da musculação, caminhada, corrida, se eu não estiver enganado, bike, luta e não sei se tem o funcional. Dentro dessas 6 que eu disse, tem alguma para alguém que está começando, você fala assim, cara, talvez seja melhor você começar por essa? Ou seria a luta, já que você é uma pessoa das artes marciais, mas tem alguns que falam assim, cara, se você está começando, comece assim. Ou não, é aquilo que você gostar e é melhor começar com o que você gosta do que ficar parado. Aí é o ponto. A coisa primordial, igual eu te falei, é a gente saber primeiro, no caso, você poderia realmente fazer uma enquete antes, falar assim, poxa, quais modalidades gostariam que tivesse para esse ano, nosso projeto e tudo mais. Porque isso daí você já vai conseguir já peneirar justamente o que a pessoa gosta de fazer, o que a maioria gosta de fazer. Porque o exercício físico, ele é benéfico quando a pessoa se sente bem fazendo. Não adianta nada tá com a pessoa aqui que vai começar e vai falar, não, você vai fazer isso porque eu quero que você faça isso aqui. Pô, mas esse é o motivo. Pô, eu não gosto desse aí. Não, então vamos adaptar aqui, vamos fazer, mas pratica a atividade física. E só fechando a linha de raciocínio sobre o que você me perguntou anteriormente, aí o que eu fiz? Novamente falando, eu evoluí os estudos que eu tenho hoje feito e me formando agora esse semestre em Educação Física me abriram realmente um leque imenso. E por isso que eu estou também associando a essa parte dessa segunda pergunta, justamente o ato de você entender o que a pessoa busca com você, se for direcionado por um profissional, o que ela está buscando para melhorar ela, por que ela está ali. Realmente você tem que saber o porquê que ela está ali e assim, qual é a melhor atividade, qual é o melhor exercício que caberia para aquela pessoa mediante uma conversa, primeiramente. Você sabe, pô, o que você gostaria de fazer? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de caminhar. Beleza, vai de caminhada. E vai evoluindo aos poucos. Porque, de novo, falando no excesso, nada em excesso funciona, nada radical demais funciona. Se eu pegasse hoje e falasse assim para a maioria das pessoas, bora incentivar as pessoas a fazer pelo menos uma atividade física, sair da rotina dela. O ato de você pegar e dar uma volta caminhando, escutando ali, quer uma estratégia? Coloca um fonezinho de ouvido se tu gosta de música. Pensa assim, não, vou escutar umas 5 músicas que eu gosto aqui. Isso aí já deu 10, 15 minutos. Já é uma caminhada boa, né? Já é uma caminhada boa e de uma forma que você tá ali, se distrai, faz o seu dever de casa, mas é a conta-gota. Daqui uma semana, seu corpo já começa a gerar adaptações. Gerando essas adaptações, você já vai sentir a necessidade de ir um pouquinho mais além. Mas não porque você fala assim, não, hoje eu tenho que ir mais além. Não, porque você está tão à vontade. Saiu de uma condição básica para uma condição mais evoluída, você está tão à vontade que tu vai andar mais. É verdade. E um puxa o outro, né? Eu particularmente gosto de fazer arte marcial. Eu gosto do Muay Thai. Eu faço por prazer mesmo. Né? Até um prazer estranho, né? Que você levar porrada, você levar chute. Eu levei um chute lá, acho que eu fiquei uns 10 dias com a perna machucada. Mas eu digo que leva outro pelo seguinte, porque eu levei um chute, fiquei com uns 10 dias com a perna machucada. Falei, cara, eu preciso fortalecer a perna. Como é que eu vou fazer isso? Musculação. Apesar de não curtir muito musculação. E acho também que as pessoas às vezes têm propósito. Eu sou um provedor. Né? Eu costumo dizer que o alfa na minha casa sou eu. Então eu tenho que estar preparado, principalmente no mundo de hoje, para se eu precisar defender a minha família. Com certeza. Então eu também faço arte marcial, além de gostar, óbvio, não vou sair agredindo ninguém, não é o intuito, né? Não é mostrar que eu sou forte, mas se eu precisar usar para defender a minha família, eu tenho que estar pronto. Então eu tenho
algumas finalidades porque eu faço aquilo. E aí a gente entra de novo no desafio. Você acha que a pessoa... Porque tem gente também que a finalidade é ficar tranquila, né? Depois não gosta do resultado, porque normalmente a gente engorda, enfim. A gente estava até falando de como emagrecer antes de ligar os microfones, né? Dessa prática de emagrecer, se é bom ou não tomar o tal do Monjaro aí. O Bruno até citou que jogadores profissionais estão... E eu não sabia, né? Realmente não tinha essa informação. Eu ainda tenho algumas resistências ao Monjaro, mas tenho essas resistências também por não ter conhecimento, nunca fui estudar a respeito. E a falta de conhecimento leva a gente a ter resistência. Mas dentro dessa linha, você acha que a pessoa necessariamente tem que ter um propósito? Ou não, cara, o propósito é porque a atividade física faz bem para a saúde, isso vai cuidar do seu corpo. O corpo é o tempo da mente, então você precisa cuidar disso. Eu até assisti recentemente um vídeo, acho que é Thales, do G4, não tenho certeza do nome dele, se é Thales, Bruno? É Thales, do G4, e ele disse uma coisa que foi marcante para mim. Ele falou, cara, eu sou CEO. Se eu não tenho a capacidade de cuidar do meu corpo e eu preciso do meu corpo funcionando bem para eu tocar uma empresa, que tipo de CEO eu sou? E aquilo meio que você viu para mim, aquilo foi um tapa na cara para mim, porque eu estou me achando acima do peso e eu estava meio relapso esses dias. E eu falei, cara, pô, peraí, esse cara tá correto. Se eu não tenho a capacidade de cuidar do meu corpo, como é que eu vou ter a capacidade de cuidar de uma empresa, de incentivar os meus funcionários a serem pessoas melhores? E isso vem para a prática do exercício, que realmente, eu até já disse aqui, quando eu faço Muay Thai, eu sou uma pessoa durante o dia, uma pessoa bem mais posse. Quando eu não faço, eu sou outra. Eu durmo melhor quando eu faço atividade física. E não durmo tão bem quando eu não faço. Mas você imagina que a pessoa tem que ter algum propósito ou não? Cara, começa. O propósito aí é cuidar do seu corpo. Sabe o que é mais interessante também dentro disso tudo da gente pensar? É porque por muitas vezes, na verdade, assim, enquanto a gente é jovem, por assim dizer, a gente ignora que a gente vai envelhecer, né? Você acha que não vem, né? Ixi, acha que não vem. Por quê? O sentido de encarar a dor, a percepção de dor é diferente, uma lesão cura mais rápido, você está sempre disposto. Só que aí acontece o seguinte, um belo dia, depois de alguns anos passados, que você não prestou atenção, que você, enquanto você era quase um super-herói, você agiu por excesso, vários momentos da sua vida, sendo de alimentação, de bebida, de noite de sono, de falta do próprio exercício físico. Aí aquele belo dia você acorda sentindo uma dor diferente. Só que aquela dor que curava de um dia para o outro leva uma semana, um mês. Aí começa a gerar outra coisa. Aí você começa a perceber que você não está mais tão rápido. Às vezes desequilibrando com maior facilidade. A força já não é a mesma, Eu já li isso em algum livro. O que né? acontece? Aí tu já começa, ó. Aí nessa hora, você começa a despertar a ideia de um foco. Nossa, eu preciso ter uma meta aqui, cara, eu preciso melhorar. Só que assim, o muito, a gente pode imaginar também da seguinte forma. Uma falta de uma conscientização mais concisa, talvez até mesmo dos nossos órgãos de saúde pública, para fazer as pessoas entenderem realmente um benefício que causa essa parte da prática de exercício físico, de tirar o sedentarismo da rotina, se bem que ultimamente algumas campanhas, não talvez de forma incisiva que a gente gostaria que tivesse, já acontecem, volta e meia falando sobre sedentarismo, a gente já tem um mês para cada tipo, tanto de doenças psicológicas quanto metabólicas, e isso é importante, mas o foco, por muitas vezes, desperta quando a gente está começando a manifestar algum tipo de enfermidade. Ou sobrepeso, ou um cansaço extremo, ou dores articulares. Aí é a hora que você começa a pensar, cara, eu preciso fazer uma atividade física. A gente só resolve quando o problema vem, não previne para que ele nem apareça, né? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, a gente realmente só começa a ter esse princípio de foco, igual tu citou, só quando a gente acontece alguma coisa que não tem mais como remediar. A perna tá doendo, deixa eu ir para musculação. Ou se não, você ainda deixa ela doer e fala assim, não, eu vou ao médico. Aí você tem que escutar, às vezes, do médico falar assim, você tem que fazer musculação. É Você verdade. tem que fortalecer. Porque, ó, a gente precisa de força, a gente precisa de flexibilidade e a gente precisa de um trabalho que esteja igualado com o nosso cardiorrespiratório, com a nossa captação de oxigênio.
esses três itens são de suma importância para que a gente mantenha uma qualidade de vida ao longo da nossa vida. Outra coisa, Berg, você falou aí do Estado, eu não estou com ideia aqui de falar de política pública, mas a gente vê que é precário, poderia investir muito mais nessa questão de conscientização, né? Sim. Até porque na história a gente nunca teve uma população tão obesa no mundo como se tem agora, né? Mas não vou entrar nesse mérito aí, mas isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, porque a ideia da 3F é gerir condomínio de forma diferente. Sim. E é por isso que a gente está falando de esporte. Se for pegar a atribuição de um administrador, não tem nada a ver com esporte. Né? A administradora vai fazer a parte burocrática de um condomínio. Só que condomínio é o espelho da sociedade, ou ali que se começa a sociedade. Né? Porque a sociedade se reúne num condomínio, é uma mini sociedade. Então, que aquilo se espalhar, e é isso que a gente está tentando fazer esse ano, por exemplo, ao convidar que pessoas do condomínio venham fazer essa prática de esporte. Então, dentro dessa linha de não necessariamente depender de uma questão do Estado, e dentro dessa experiência sua aí de estar lidando com o público, não sei nem se o que eu vou te perguntar tem a ver com fazer marketing, mas qual seria o ponto primordial para você, de repente, tornar atrativo para alguma pessoa fazer atividade física? O que seria um ponto para falar, cara, ei, Berg, pô, é atrativo você fazer uma atividade física? Tem alguma questão assim ou eu estou te apertando sem abraçar? Não, primeiramente essa conscientização, que é realmente falar e explicar o porquê da proposta que vocês estão fazendo para abranger os condomínios. Vocês têm a socialização, vocês têm uma qualidade de vida através do exercício sendo promovida. E com relação a isso, é interessante também de ver a seguinte questão. Mostrar para as pessoas realmente os benefícios e que ela pode realmente ganhar uma determinada premiação. Porque vai ter uma premiação, se eu não me engano. Tem uma premiação. Isso já é um incentivo muito bom. O ser humano gosta de mimo, o ser humano gosta de realmente ter conquistado algo. E assim, por muitas vezes, o que é legal de tudo ela vai ter que ter um esforço, que através do esforço dela, ela vai se sentir, além de pertencente ao programa de exercício, ela vai conseguir praticamente ganhar dela mesma, saindo de um estado inerte, por muitas vezes. Aquele cidadão que mora no condomínio, mas, poxa, por muitos condomínios, igual a gente pode observar em alguns ali, ritmos de vida de alguns clientes de Águas Claras, que eu atendo, as pessoas só vão para dormir. Eles passam o dia inteiro trabalhando. Mas aí também é o dia inteiro, por muitas vezes, sentado. Aí, beleza. Aí, de novo, falando sobre a conscientização para complementar uma mudança de vida, um hábito para adicionar um hábito de vida saudável, um estilo de vida saudável. Vai promover isso, que é o que vocês propõem, que são tantas horas, né, num determinado período, porque também, como a gente havia falado, nada de exagero. Todo exagero é prejudicial, né? Não adianta exagerar, querer mudar uma condição do dia para a noite, provavelmente vai virar o veneno, como a gente já havia falado aqui. Mas o interessante de tudo é a gente promover, você pensar em promover esse parâmetro de tempo, para que as pessoas incluam, além da pontuação do exercício físico, a atividade física, que seria, de novo, voltado para aquela ideia da música. Um exemplo, né? Da caminhada. Quem andar, muitos têm pet, vai andar com pet, somzinho. Beleza, vou incluir mais um detalhe na atividade física. Poxa, eu moro aqui no 5º andar, vou de escada. Sabe? Eu vou de escada. Quer aumentar a segurança a depender da idade? Não, eu subo de escada, tranquilo. Quando eu descer, eu desço de elevador. Já é também mais um gasto calórico. Mais uma atividade física diária que você pode incluir e aos poucos, no final do mês, do tempo de treino, aquilo vai ter um acúmulo benéfico muito maior. É um ciclo, né? Eu consumo, eu tenho que queimar para eu consumir mais, né? Porque se eu só consumir tudo que transborda... Gestão energética e gasto energético. É um balanço. É verdade. Eu tive a experiência contigo também, Berg, eu tenho problema de coluna, eu tenho hérnia de disco, e você é testemunha que algumas vezes eu já fui treinar assim meio que no limite na força de vontade. Sim. Né? E a gente estava conversando aqui também externo, e você
eu não sei como é que você fez, mas é um exercício que aparentemente é simples, né? Que você fez comigo lá. E que meio que tirador assim, isso você recomendaria para quem está fazendo alguma atividade e sente dor de parar, de analisar o que é aquilo ali, de tratar aquilo ali, ou não? Dor, dependendo do exercício, faz parte do processo. Bom, qualquer mudança na parte de tecidos moles, ligamentares, fisiologicamente falando, vai te gerar algum processo de estresse. Só que o estresse em cima do músculo, vamos falar do músculo, o estresse muscular, ele tem níveis de intensidade. Então, assim, para quem eu devo aplicar um treino em que eu tenho uma carga X e para quem que eu devo aplicar um treino com a carga Y? Aí, novamente, entra aquela ideia da anamnese. Porque, assim, o que, que adianta eu te dar um treino, aí daqui a 1 ou 2 dias você tem o arco de movimento diminuído, você está sentindo uma dor intensa porque você nunca fez nada, mas aí chega alguém e fala assim, ô, treino bom é esse, tem que doer. No pain, no gain, né? Sem Não dor, sem ganho, né? exatamente. Aí imagina quantas dessas pessoas tendo treinado dessa forma a primeira vez e nunca tendo treinado antes, encarou um treino desse, vai querer voltar para um programa de treinamento. A maioria vai falar, você é doido, vou não. Isso dói demais, isso é coisa para maluco. Você já desestimula uma pessoa ali que teve uma iniciativa de buscar para um progresso. Então, assim, por isso que o treino ele tem que ser adequado. Dolorido vai existir? Vai. Não vai existir uma dor crônica constante. A dor aguda do treinamento, pós-treinamento, tudo bem. Suportável, tranquilo, de É o modo. corpo se adequando, né? Ele, nosso corpo ele tem que passar por um estresse para que ele evolua. A gente não evolui sem estresse. Tanto que quando, se você está treinando ali, tu vai já tá treinando há 3 meses. Só vou colocar um exemplo básico aqui. Você tem uma carga de intensidade de peso, que você levanta ela todo santo dia. Já ficou fácil. Aí um exemplo, eu levanto ela 20 vezes aqui. Cada vez que eu faço, eu levanto 20 vezes. Todo dia você faz isso. Vai chegar um momento em que teu corpo vai entrar num estado que é chamado de platô. Ele vai estabilizar. Para você vai ser normal, tanto quanto uma atividade física. Já não Ele tem vai... mais evolução naquilo ali, Não, né? ele vai parar por ali. Por isso que existe a periodização em todo o treinamento, para que você, a cada tempo de treino, a cada bloco de treino, você sofra um estresse diferente para a sua fisiologia muscular, ela se organiza para poder evoluir. Por isso que temos a parte de sobrecarga, de volume. Então, tudo isso a gente tem que pôr realmente em pauta e tem que seguir à risca para poder evoluir alguém. Aí é o que difere entre você lesionar alguém ou apenas perdurar com um programa de treinamento que vai fazer a pessoa ficar linear o resto da vida dela, ou você realmente periodizar um treino com todas as informações necessárias e o acompanhamento necessário para montar variáveis que você gere o que o aluno veio buscar, o que a pessoa veio buscar com você. Lemberg, é o seguinte, hoje eu vim aqui, nunca treinei, meu sonho, poxa, é ganhar um peso a mais, ficar mais forte e tudo mais. Que é o que a maioria vem buscar, a parte fitness. Beleza. Hoje, com tudo que eu estudo, com tudo que eu tenho lido, eu penso justamente naquela equipe multidisciplinar. Meu irmão, vai procurar um nutricionista primeiro. Procurou um nutricionista? Beleza, vai ter uma dieta adequada. Nossa parte, na parte física, é periodizar, indicar parte de descanso, porque tudo isso vai gerar essa adaptação positiva para um contraste de ganho. Eu quero reduzir de peso. Não é o mesmo fator. Já tem a individualidade. Você vai ter que lutar com a redução de peso e ao mesmo tempo uma busca semelhante e pareia com a hipertrofia. Porque não adianta só reduzir o peso dessa pessoa. A gente vai perdendo massa gorda, massa magra vai indo embora. Se eu não tiver o equilíbrio disso tudo. Então a prescrição de treinamento para uma pessoa que tem uma doença metabólica já é diferente de uma pessoa saudável, entre aspas, mas que nunca treinou.
Você já confidenciou para mim, Berg, que tem, que é inclusive bacana, que tem intenção de, você está se formando, inclusive, você tem intenção de cuidar de pessoas, Sim. né? A gente já conversou sobre isso, que você até falou, pô, eu quero. A gente conversou isso, inclusive, quando eu estava sentindo dores lá, que você falou, cara, eu quero fazer isso aqui, eu quero proporcionar para as pessoas conforto, alguma coisa assim você disse. Sim. Como é que seria? Qual é essa ideia? Como é que é esse seu projeto? Como é que você pensa em efetivamente materializar ele? Você já está nesse caminho? Está pensando ainda? Como é que está essa ideia aí? Bom, eu já estou pondo em prática algumas coisas e a meta, como eu te falei de outras vezes, é não parar de estudar mais, né? Realmente, assim, o encanto que traz o conhecimento e o ato de poder proporcionar às pessoas essa melhora tem realmente, assim, me conquistado cada vez mais. Tanto que, como eu te falei, eu estou fazendo o último estágio agora, só tem uma matéria que é o estágio obrigatório, estou fazendo o último estágio obrigatório para poder me formar esse semestre no bacharel de Educação Física, igual eu tinha te relatado, fazendo já a pós-fisiologia do exercício. E no segundo semestre a minha meta já é entrar em fisioterapia, que eu me encanto muito pela parte de reabilitação. Eu acho assim muito louvável a ideia de você poder realmente, a gente falando de dor novamente, igual você chegou lá, de com intervenção, de por muitas vezes só fazer um alinhamento da sinergia muscular para ver qual é o músculo que está mais fraco ali, qual é o que não está trabalhando direito, através de alguns testes, e a gente poder conquistar uma ativação muscular para voltar a entrar em equilíbrio, para que realmente não gere um dano estrutural para você e não sobrecarregue, novamente falando, articulações, tecidos moles, tendões, ligamentos. Através de todo esse estudo, a minha ideia é cada vez mais me aprofundar e poder proporcionar isso às pessoas de forma positiva. Porque assim, me incomoda muito a ideia de você vir buscar por algo e talvez não chegar Se onde você frustrar. quer, ficar frustrado. Então assim, eu acredito que com conhecimento e com muito estudo, a gente consiga realmente direcionar o que é certo para cada um. Talvez em alguns casos, com certeza, a gente não consiga o 100% de uma cura. Mas em vista de quem sente dor todo dia, você amenizar aquela dor e aos poucos ir fazendo essa manutenção e trabalhando com essa pessoa e ensinando ela também que tem deveres de casa que é bom de complementar além dos treinos orientados depois que você ganha a experiência. Se você mantiver uma rotina de treino, você vai conseguir manter essa dor isolada. Eu já vou até sorrir aqui porque você me aconselhou a fazer a rotina e eu confesso que eu não fui disciplinado, não. Aliviou lá na hora, depois você não está sentindo dor, você meio que esquece. Até ela voltar de novo, né? Até ela voltar de novo, até você pôr como foco, rapaz, eu tenho que passar essa dor, tenho que parar com isso aqui. Mas isso faz parte. É, ainda dentro desse projeto, Berg, como é que você vê que ele se encaixaria, ou você não pensou nisso ainda, numa situação de condomínio? Porque, por mais que condomínio hoje tenha se melhor estruturado nessa questão de esporte, eu não tenho dado nenhum concreto para afirmar o que eu vou dizer, mas não me parece que a maioria das pessoas estão voltadas para a atividade física em condomínio. Como eu disse, apesar de alguns terem estrutura para isso, né? Talvez muita em musculação, que já é alguma coisa, mas você vê hoje, por exemplo, quadra de esporte. Eu estou dizendo mais para adulto. A molecada está lá jogando bola, está lá fazendo alguma coisa, queimando energia, que eles têm muita. Mas quando a pessoa está numa certa idade, às vezes ele quer mais o conforto do não vou fazer nada. Sim. Né? Até porque fazer atividade física exige. Né? Exige um bocado de coisa. Como estudar. Você acabou de falar, pô, estudar é maravilhoso. Pelo conhecimento. A prática do estudo, às vezes, é meio. Você fala, caraca, eu vou pegar esse livro aqui de 800 laudas. Fala, meu Deus. Mas quando você vai se aprofundando naquilo, aquele conhecimento é maravilhoso. Você sai outra pessoa, né? Você sai transformado depois daquele livro. Mas como se encaixaria esse projeto? Como é que você vê esse projeto se encaixando dentro de uma realidade condominial? Você pensa em alguma forma de divulgar? Ou essa divulgação é estou fazendo meu trabalho e o boca a boca vai prosperar? Você está plantando aquela semente, espera que vire uma árvore? Como é que você pensa na disseminação dessa informação? Na verdade, eu já tenho em mente com relação praticamente a uma assessoria esportiva, né?
a fazer, só que voltado novamente mais para essa parte de reabilitação. E criar com bons profissionais uma equipe para que a gente possa atender em outras áreas também. Mas a se tratar de mim mesmo, eu quero mesmo direcionar isso para o público mais idoso, para as pessoas que realmente têm uma certa dificuldade de mobilidade, as pessoas que têm aquela dor que de repente pode ser analisada a ponto de, com o exercício físico, a gente conseguir sanar esse tipo de dor. Então, assim, a ideia é que eu faça realmente o meu projeto e entregue nos condomínios, mande por e-mail, pegue por e-mail, vou mandar como é que funciona todo o projeto, mas isso é um plano mais a médio prazo. Você sabe que lidar com idoso, na realidade, com qualquer pessoa que tem limitações, exige um nível de paciência acima do normal, E né? conhecimento. É, mas eu digo a paciência porque a gente já viu diversos vídeos na mídia de pessoas que são, que, em tese, preparadas para cuidar de idoso, até de criança, Difícil. e às vezes faz coisas que né, assim, a gente que nem conhece a pessoa que está sofrendo aquilo, mas causa uma certa indignação, Volto, né, na gente. E aí, você acha também que um profissional que vai cuidar disso, e você quer ser um profissional que vai cuidar disso, você acha que ele tem que ter um preparo mental também? Ou só esse conhecimento de como lidar com o corpo é o suficiente? Não, na verdade, eu acredito muito que todo mundo que faz algo, se tratando de profissão, que é realmente bem feito e a pessoa faz com uma paixão, na verdade é vocacional. Você entende que é a sua vocação, então? A minha vocação. Eu gosto e sempre cultivei e cultuei a minha ideia na cabeça desde criança de ajudar, de ajudar. Eu tenho isso muito comigo desde que eu me entendo por gente. Então eu sei assim que talvez não seja todo profissional que vai estar se formando que vai querer trabalhar com o público idoso, que vai querer trabalhar com as pessoas que têm alguma dificuldade com relação à mobilidade. Por quê? Porque na minha concepção, posso até estar errado, mas na minha concepção tem que ser vocacional. A pessoa realmente tem que gostar do que faz. É como ensinar na arte marcial. Tem gente que volta e meia vira pra mim e fala, pô, mas você tem paciência, hein? Eu também acho. Falei, Pega cada alunos que eu falo assim, meu Deus, mas assim, por muito, é por se identificar com outras dificuldades que eu também tive ao longo da minha vida e que eu tive a oportunidade de Deus colocar pessoas boas na minha vida, que não desistiram de mim e enxergaram assim, cara, tu consegue. Calma aí, ó, calma, bora aqui, vamos pensar aqui. Faz de tal maneira. E você vê o que era uma pedra bruta, você começa a lapidar aquela pessoa e você vê a coisa acontecendo. vira uma obra de arte, né? E é muito fera, porque aquela pessoa guarda um sentido daquele momento que ela viveu com você e com certeza ela vai replicar de forma positiva. Dificilmente você sendo orientado por um professor que tem um conceito mais positivo sobre como você deve levar adiante o seu conhecimento, dificilmente tu vai estragar aquilo que foi implantado ao longo de todos os anos que você treinou. Se você tiver um professor, que o cara é mais radical, com a cabeça lá há 30 anos atrás, com certeza ele vai falar e vai conseguir internalizar em você que você é aquele cara bruto, que, meu irmão, tá na academia, se alguém for visitar a academia, se já lutar, você quebra ele na pancada, porque o cara tá ali para te testar. E você é criado como, ou você é criado como um cachorro de rinha, ou você é criado como cidadão. Dizem que quando você quer mostrar que é, porque você não é, né? Se eu tenho que estar dizendo o tempo inteiro que eu sou, ou quero mostrar que sou, é porque eu não E sou. assim, então assim, se a gente for entrar nesse parâmetro, tem muita coisa, tem guerra de ego, vaidade, achar que a gente nunca vai precisar de nada, nem de ninguém, que a gente é autossuficiente o tempo todo. Mas, meu irmão, o ser humano ele evolui mediante a sabedoria de outras pessoas, de outras épocas. Isso é verdade. Então, a gente não consegue, infelizmente, em termos, a gente não consegue crescer sozinho. Porque a gente precisa de alguém para orientar, alguém que saiba mais do que a gente. Daí é certo. Você sabe o que você faz com o conhecimento para te erguer. Só que alguém te falou aquilo. Você tirou de alguma fonte. Você não vai ficar ali
meditando e vai falar, opa, aprendi. Agora eu vou para frente. Tô dentro da caverna aqui e aprendi. Não. Aí de novo é que busca a ideia de sociedade, saber entrar e sair de todo canto que você pode comparecer ou não. Mas olha que contraposto, até vou deixar para você explicar aí. Você é um cara casca. Eu já tive a oportunidade de treinar com você e não é nada legal, né? Cada soco seu quando acerta, parece que o cérebro treme dentro da cabeça. E aí você está falando em cuidar de idoso. Né? Parece até meio contrário, né? É por isso que eu te perguntei da questão até do tem que estar psicologicamente bem, tem que estar com a mente bem, ou só o conhecimento basta. Porque você é um cara duro, né? Você é um cara duro. Eu disse, eu treino com você, na hora que você fala assim, opa, hoje eu vou treinar, né? E aí eu não sei nem que fase que eu tô, mas normalmente eu vejo alguns que você pega mais pesado. Eu tô entre eles. Eu e Claudinha sofre muito quando você vai para essa brincadeira, né? A gente vê que com os outros você segura mais a mão, mas com a gente você não tem muita dó. Mas, e isso também mostra que você tem um controle, né? Porque talvez você entenda que alguns conseguem levar alguma coisa mais forte que outra. Isso demonstra um controle. Mas, e aí, para esse extremo? É um cara que é treinado para bater e agora está pensando em cuidar. Como é que passa isso aí na sua cabeça? Como é que foi esse pensamento de falar, cara, eu tô desde os 8 anos treinando para bater. Fui para Tailândia, chutar bananeira, dar soco, e agora eu tô pensando em cuidar de idosos. Como é que faz essa transformação? Ou não, eu sempre tive esse pensamento, eu mesmo me preparando para ser duro. Cara, na verdade, de novo afirmando, desde criança, eu acho que assim, eu sempre tive esse declínio, né, para esse cuidado. Porém, assim, a vida realmente, eu sempre gostei de arte marcial também. Sempre achei muito, sabe, fascinante o mundo marcial. Pô, assistia o filme do Bruce Lee, as Era fã do reprises Bruce Lee. oxe, essas reprises Já ia do filme do Bruce perguntar. Lee. Então eu achava aquilo fantástico. E eu gosto muito da plasticidade do movimento. Eu gosto muito do movimento. E assim, teve determinadas épocas da minha vida em que eu te confesso aí, eu falo por mim, eu, Lusenberg, como praticante de arte marcial, teve um determinado momento da vida que eu acho que eu treinava tanto, buscando ser mais forte, ser mais ágil, ser mais técnico, que realmente o intuito era de não ser sobrepujado por ninguém. Eu realmente, assim, eu tive orientações de bons professores, de professores que seguiam outra vertente, igual eu falei, de criar igual um cachorro de rinha. E assim, foram fases em que eu fui gerando praticamente um processo de maturação e consegui peneirar tudo isso. De olhar para dentro de mim e pensar assim, poxa, Lusenberg, qual é a tua essência, velho, de verdade? Será que é esse lado aqui que tu quer seguir? Será que é ser olhado como o cara, meu irmão, só a ideia, igual você falou, quer ser olhado como o cara casca grossa, que o povo chega e você pá, resolve, Tem medo. tem medo, tem medo. Ou você quer ser aquele cara que as pessoas vão olhar pra você e talvez se esperem em você pensando, porra, aquele cara ali, bicho, é gente boa, velho. Porra, eu queria ser igual aquele cara. Poxa, eu queria ter uma disciplina que esse cara tem. Eu queria poder incentivar aquela pessoa que está do lado ali, que chegou hoje, que não sabe segurar a mão perto do rosto, numa posição de guarda, e ele está na maior paciência do mundo. Aí olha para o meu estereótipo e vê um cara já careca, com a cabeça tatuada, os braços tudo tatuado. Cara, esse cara deve ser do mal. Aí Aí vai ver, não fala, é meu nada irmão, disso, né? esse cara deve ser o Jiraiya, virado no Jiraiya. Se eu falar um A aqui, ele me dá uma mãozada. Como eu já escutei de gente falar, olha pro senhor aqui, pô, tu tem a cara de bravo. Eu falei, mas depois que te conhece, tu vê que é completamente diferente. Mas então, assim, hoje, depois de ter peneirado tudo, eu prefiro mais a minha imagem de, de transparecer para as pessoas como uma ajuda do que como algo temido. Quando era a fase do temido, era quando eu era mais novo, que eu achava que isso era algum status, sabe? Alguma moral para fazer frente em alguma tribo urbana de amigos que tinham a mesma linhagem de pensamento. E hoje eu sei que eu posso contribuir de outra forma com a arte marcial. Dizem que o ser humano é igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E hoje eu posso contribuir de forma diferente. E o legal de tudo é que aí
agrega a pergunta que tu me fez bem no começo aqui. Falando, pô, tu era casca grossa, hoje como é que você encara de forma diferente? É outro público. São outras pessoas estão necessitando ser forte e acreditarem em si mesmas de outra maneira. Aí se eu, como professor, como o mestre de cerimônias ali, eu deprecio a vontade que aquela pessoa teve de hoje estar aqui buscando por uma mudança, o que, que vai ser da cabeça dessa pessoa? Às vezes foi o único start que ela teve para falar, cara, me falaram para treinar, eu não gosto de namar, eu vou para arte marcial porque pelo menos isso eu acho legal. Aí chega lá e eu sou um babaca. Eu sou aquele cara, ó, aqui só fica quem é forte, só quem é top na porrada. E essa pessoa vai sair de lá com que cara? Com que pensamento? Vai falar assim, bicho, eu sou inútil mesmo. Não sirvo para nada. Aí eu fico me colocando no lugar dessa pessoa hoje. Eu falo, poxa, imaginar quem eu sou para determinar quem esta pessoa é ou não. Se eu tenho essa capacidade de determinar algo, que eu determine algo bom. Que eu falo assim, cara, acredito em você. Bacana Só esse você pensamento. pode mudar. E só você vai batalhar com você mesmo todo santo dia. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar todas as ferramentas necessárias para que você entenda que você tem a capacidade de você chegar onde você quiser chegar. Aonde você quiser chegar. Bacana esse pensamento. É o pensamento dos grandes. Mas, Beto, meu amigo, nós estamos chegando no final. Oh, Foi muito bom esse bate-papo e o tempo passa, a gente nem percebe. A conversa é tão não é? agradável, né? A gente agrega conhecimento com isso, é coisas que a gente não sabe, a gente vai aprendendo. A gente aprende muito também através dos outros. Graças a Deus. Quero lhe agradecer muito de você ter aceitado o convite, de estar aqui, de estar disseminando o seu conhecimento. É certo que esse seu conhecimento vai agregar para algumas pessoas vão ver isso, vão se sentir motivadas a fazer alguma transformação na sua vida, seja para Ai, que esporte, bom. seja para cuidar de Tomara. saúde, né? Mas eu vou te ceder a câmera para você, sei lá, falar o que você quiser, a câmera é sua. Você se despedir, para você divulgar sua rede social, para você usá-la como você achar melhor. Mas reforçando que foi um grande prazer ter esse bate-papo com você, um grande Eu que prazer agradeço. absorver um pouco desse conhecimento que você demonstrou aqui. E é certo, cara, se você aceitar, a gente terá outros momentos para Não, a com gente ampliar certeza. isso. Aqui foi um bate-papo rápido mesmo, a gente tem muito assunto ainda para falar sobre isso. Saúde hoje é moda, né? E que bom que é uma moda, Que bom, né? Que né? Que bom. bom que é uma moda, não é falar que é uma moda pejorativo, não é isso, mas é uma moda boa. E a câmera é sua para você se despedir do nosso público, para você falar o que você achar que é interessante. Novamente, só agradecer, Gilson, pela recepção, pelo convite. Para mim, realmente, assim, é um marco para mim. Tá podendo falar hoje sobre a parte de saúde, sobre exercício físico, sobre a própria atividade física, que é esse ramo que eu tenho agora buscado cada vez mais conhecimento para estar atuando com a qualidade melhor. E assim, oportunidades como essa é muito importante porque a gente consegue levar um pouquinho de informação a mais, deixar as pessoas mais alertas com relação aos excessos, a como fazer e por que fazer. Então, assim, eu acho que quanto mais conhecimento as pessoas têm e mais esclarecidas elas ficam sobre o assunto que elas buscam, mais autonômicas elas serão. Isso é verdade. Então, assim, acho que forma de conselho que eu deixo para todos, toda vez que for fazer alguma atividade física, toda vez que você for fazer qualquer coisa na sua vida, se interaja um pouquinho do assunto, procura saber o que é para que você não chegue leigo. Porque por muitas vezes pessoas que têm conhecimento a mais, elas acabam te levando para onde elas querem que você vá. E a gente vê isso muitas vezes aí, em todo santo dia, em várias situações da vida. Então, busquem por conhecimento, sejam críticos, perguntem realmente, assim, pô, será que isso serve para mim? Será que isso aí? Mas por quê? Usa o porquê igual de criança, fala assim, por quê? Tem até um livro que diz, comece pelo porquê. Tem um livro com esse título muito interessante, eu Então, já li. assim, conhecimento nunca vai ocupar espaço, sempre é bom, sempre vai ser bom. E quanto mais vocês acumularem na vida isso, para todos os aspectos, conforme eu falei, sem precisar
usar como soberba ou como um escudo para a sua própria glória, vai ser muito bom, porque eu acho que quanto mais pessoas se envolverem com a positividade que você leva adiante, a gente consegue aos poucos transformar no mundo melhor. Sem querer pensar que só eu vou fazer a mudança de alguma coisa, não. Uma sementinha, um grãozinho ali de cada vez. Se cada um plantar uma semente, daqui a pouco a gente tem uma floresta, né? Tudo mais, só agradecer mesmo. Obrigado. Valeu novamente a oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode entrar lá no Instagram, do Zenberg Pereira. Vocês vão me ver lá e vão ver o que eu faço no dia a dia. E vamos estudar, né? Valeu. É isso aí. Pessoal, é isso. É a 3F cuidando não só da questão burocrática do seu condomínio, mas também da sua saúde. Mais uma vez, muito obrigado, Berg, Luzenberg, que está aqui com a gente. E agradeço a vocês. Nos sigam. Vai no nosso canal 3F Cash, no Instagram, o 3F Condomínios. Vai ser um prazer ter vocês como seguidores e a gente vai fazer esse trabalho aqui constantemente para aperfeiçoar você. Muito obrigado. Até breve.